após o período de registro de candidaturas à prefeitura aqui em Foz do Iguaçu. Convidamos os 7 candidatos que apresentaram, fizeram pedido. Eu nem sei exatamente, se perguntarem para mim, eu nem sei exatamente qual foi o critério, mas a Dina e a Cida fizeram um critério de escolha dos candidatos, e aí o Ayrton, que hoje fala pela vez primeira, na outra rodada vai ser ofertado ele para ser o último a ser entrevistado, então, entre os candidatos. E assim, o segundo vai ser o penúltimo depois, e assim por diante. O quarto vai ser sempre o quarto. Porque é uma coisa matemática, né? Porque nós temos 7, o quarto candidato, tanto faz, será sempre o quarto a falar. Mas deixa eu avançar. Então, dentro daquela linha que nós estamos fazendo de cobertura das eleições, o Ayrton José, em 2017, comandou aqui na Rádio Cultura de Foz do Iguaçu um debate aqui no estúdio da Rádio Cultura. E teve uma repercussão altamente positiva. Bonito, foi lindo e tal, o programa que foi feito aqui num debate com os candidatos. Aí veio o Mauro, e eu brinco com o Mauro que estragou a praça, porque ele levou o debate para o glamour. Aí cheio de televisão e púlpito e não sei o que e tal, e eu falei, caramba, eu quero ver na sequência como é que nós vamos fazer. Mas está marcado 2 debates, dia 1º de outubro, dia 22 de outubro. Penso eu que teremos segundo turno, mas aí eu penso porque tem possibilidade e o que a gente tem acompanhado por aí. E será ali no Hotel Recanto Termas, né, transmitido nessas ferramentas da Rede Mundial de Computadores, um debate com todas as candidaturas. Eu estou ainda verificando se serão todos os candidatos, tá? Eu ainda estou verificando, tá? Para quê? Eu gostaria que, sabe, o debate fosse mais amplo, tá? Mas com quem tem o que debater, né? Pelo sim, pelo não, a democracia tem a sua legislação e a gente tem que obedecê-la. Ayrton José de Jesus, que saudade do senhor, nos abandonou aqui um dia, jogou a chave por baixo da porta, como diz o Ivan Lins, para não ter motivo para pensar numa volta, e agora reaparece aqui nos estúdios da Rádio Cultura, para nossa satisfação, para nossa honra. Eu posso dizer a toda a Foz do Iguaçu que eu tenho muita honra de ser amigo do Ayrton, da família do Ayrton, e fiquei num primeiro momento surpreso com a decisão do Ayrton de ser candidato a prefeito, né? Porque ele ficou muito tempo, sempre teve nos meios políticos, sempre esteve participando, foi secretário municipal, pertenceu aos quadros da Secretaria Estadual, mas de repente o Ayrton falou, bato o pé e vou ser candidato a prefeito. Obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, né? Há 2 anos, quase 2 anos já, estamos completando agora, né? Eu deixei a atividade que cumpri religiosamente por 2 décadas aproximadamente, no comando aqui do Jornal da Cultura, mas nunca deixei o sangue do radialista correr nas minhas veias, né? Porque eu respeito, admiro, adoro, e isso eu não vou deixar de ser nunca, né? Minha origem é o rádio. Eu nasci no rádio para comunicação e o rádio me ofereceu todas as oportunidades que eu tive, né? Bom dia ou boa tarde? Bom dia, né? Bom dia, bom dia, Nelson, obrigado pelo convite. Bom dia, Dante. Bom dia, o Eli, nosso companheiro também. Bom dia, Cida Costa e todos os ouvintes aqui da Rádio Cultura. Uma pergunta aparentemente básica e até singela e repetitiva, mas o que te leva, Ayrton, a enfrentar uma campanha, os debates e tal, uma eleição? Eu acho que você resumiu, Nelson, já no início aí, né? Durante muito tempo eu fiz parte do processo. Eu fiz parte do processo como coordenador, eu fiz parte do processo como secretário, eu fiz parte do processo como diretor-geral da Secretaria de Estado do Turismo, eu fiz parte do processo como assessor parlamentar em Brasília e como radialista, como jornalista, como apresentador de programa de televisão, eu tenho um papel a cumprir. Eu entrevisto, ou eu analiso a entrevista, ou eu comento a entrevista. Eu não debato, né? Eu não provoco o debate, porque aí eu tiro a minha isenção do trabalho que eu tenho que desenvolver, da missão que eu tenho. Agora eu quero debater. Falei, está na hora de debater.
Está na hora de debater com profundidade, aquilo tudo que eu analisei, aquilo tudo que eu comentei, aquilo tudo que eu ouvi em entrevistas. E para que esse debate aconteça, eu preciso fazer parte do processo. E foi aí que veio essa decisão, que não foi tomada sozinha, ela foi ao longo do tempo sendo fortalecida pelos amigos. Depois eu precisei contar, obviamente, com o suporte de um partido, depois precisei contar com o suporte de vários partidos e de várias pessoas que têm a mesma determinação que eu tenho hoje, que têm a mesma vontade que eu tenho hoje, que pretende levar a cidade pelo mesmo caminho que eu pretendo levar hoje. Levando em conta os partidos, eu estou verificando aqui, aliás, eu verifiquei o teu plano de governo na sexta, revi ontem para conversar com você. Aí fizemos uma cópia física do programa de governo, o Ayrton apresenta o seu programa de governo, registrou o programa de governo com 15 itens, né? E com vários subitens, alguns mais, outros menos, em que ele fala de gestão participativa dos serviços públicos, modernização, meio ambiente, logística e comércio exterior, mobilidade urbana, desenvolvimento econômico, proteção social e segurança, educação, turismo. Lembrando que o Ayrton é membro dessa família do turismo. Comecei como guia de turismo, fui diretor-geral da Secretaria de Estado de Turismo e secretário de Turismo em Foz do Iguaçu. Saúde, cultura, esporte, segurança pública, Foz, cidade global, emergência. Ayrton, antes de eu passar para os demais, esta composição de partidos, e já esclarece a vice-prefeitura do Deoclésio Duarte, candidato a vice-prefeito né, do Avante, que, como quem diz, mas isso não foi surpresa, porque sempre assim, até faltando meio minuto antes de fechar as convenções, pode ter mudança de um lado, de outro. A gente compreende o jogo político, que é tratativas e ofertas e contra-ofertas e isso e aquilo. Como é que você fez esse arco de apoio? Primeiro, nós temos o mesmo campo político. Olhando todos os partidos que integram o grupo, nós temos o mesmo campo político. Se você for analisar, claramente estão todos dentro de uma proposta de cumprir o grupo do governo federal. É o mesmo centro-esquerda. É o mesmo do centro para a esquerda, é o mesmo grupo político. O plano de governo, ele fez nós fizemos um apanhado, porque ele não pode ser adesista. A ideia não era que alguém aderisse às ideias que o Ayrton tem, a ideia era juntar todas as bandeiras, os propósitos e as propostas de cada partido, sistematizar isso para que nós chegássemos a essas diretrizes que nós temos aí. Então são partidos que estão dentro do campo progressista, partidos que têm como defesa as bandeiras que estão incluídas aí no nosso plano de governo, mas essencialmente partidos que entendem que você não consegue falar de desenvolvimento social sem falar de desenvolvimento econômico e vice-versa, e partidos que entendem que Foz tem que ser visto daqui para frente. Nós temos que olhar, o retrovisor ele é pequeno, Nelson. Quando eu olho pelo retrovisor, ele me dá uma imagem muito apertada, mas quando eu olho para o para-brisa, eu tenho uma imagem gigantesca à minha frente. Então, esse grupo que está aí, esse campo político que nós conseguimos compor, são 6 partidos que integram o nosso grupo. Esse campo político tem a mesma ideia, tem a mesma visão e pretende ao mesmo encaminhamento. Políticas públicas eficientes, governo eficiente e resultados que atendam às necessidades da população, observando claramente a nossa realidade. Não tem dinheiro sobrando, nós vamos precisar de parcerias estratégicas. E quais são as parcerias estratégicas que movem Foz do Iguaçu hoje? Nós temos as parcerias estratégicas com os programas do governo federal, parcerias estratégicas com a Itaipu Binacional. São parcerias que exigem que nós tenhamos um diálogo aberto. Tá? Então, hoje nós olhamos nesse campo, olhamos no campo de que Foz do Iguaçu precisa ser tratada daqui para frente. E que todas as necessidades da nossa população serão atendidas, à medida que nós tenhamos essas parcerias bem construídas. E não vai ser num governo não, viu, Nelson? Nós temos que pensar a Foz do Iguaçu planejada, não tem salvador da pátria. Quem chegar aqui e sentar atrás de um microfone de uma câmera de televisão, dizendo que vai resolver todos os problemas da cidade, está mentindo. Não está agindo com responsabilidade com a população. Nós sabemos das dificuldades, sabemos dos problemas que vamos enfrentar, sabemos de como esse caminho terá que ser trilhado agora. Não será em 4 anos.
Há muitas coisas, Dante, serão resolvidas em 7, 8, 10, 12, 15. O importante é que nós tenhamos uma perspectiva de futuro. 11h41, Cida. Uma pergunta sobre saúde, que é uma das demandas que a gente sempre tem na nossa pauta e faz pauta da sua, também do seu plano de governo. O que dá para se desenhar com relação a isso? Olha, Cida, nós, no trabalho diário, no trabalho cotidiano da imprensa, nós recebemos inúmeras reclamações. É quem vai a uma farmácia e não tem o medicamento, quem vai em busca de um exame e não encontra, ou tem que esperar muito tempo para que o exame aconteça, né? Quem vai a uma unidade de saúde e não tem a resolutibilidade que deveria ter, e aí ele precisa procurar um pronto atendimento, há uma sobrecarga lá nas UPAs. Essa é uma grande realidade. Agora, se eu ficar agarrado só nisso, eu não vou conseguir olhar para outra perspectiva, que não seja da necessidade urgente que nós temos de apoiar o processo de federalização do Hospital Municipal, a transferência do Hospital Municipal para a EBSERV, a transferência do Hospital Municipal para o governo federal, retira, Nelson, uma pressão enorme que você conhece como ninguém. Eu já ouvi você dando aula sobre esse assunto aqui, que é uma pressão que nós temos hoje no nosso orçamento. São mais de 100 milhões de reais que nós carreamos para o nosso hospital municipal. E que com a transferência, esse dinheiro, ele volta. Aí nós vamos ter que trabalhar, Nelson, com a base, atender a mãe que leva o filho na unidade de saúde, atender o idoso que procura um atendimento numa unidade de saúde da família, atender quem vai a uma UPA, atender quem precisa de uma cirurgia eletiva e que hoje encontra dificuldades pelo tamanho da fila que nós temos. Mas a gente precisa organizar o sistema. Então, quando nós tivermos essa transferência efetivada, e não vai ser em um mês, não vai ser em um ano, nós esperamos que ela ocorra de 1 ano e meio a 2 anos. Até lá, a parte dos servidores que estão hoje no Hospital Municipal, que têm emprego público, Nelson, eles vão continuar cedidos e atendendo ao Hospital Municipal, mesmo federalizado. E nós teremos esse grupo numa autarquia. Depois nós vamos ter que pensar o que a gente faz com secretaria e com autarquia. Mas independente disso, isso é coisa de gestão. O que o povo quer é atendimento. O que o povo quer é uma... A ideia de transferência para a Unila... Mas é necessário isso. É necessário isso? Não, ela não é necessária, Nelson, ela é urgente. Tá? Porque nós teremos aí o Hospital Escola, que é um hospital universitário. Nós teremos a retirada desse custo adicional que hoje cai no caixa da prefeitura. O hospital custa 12, 13, 14 milhões por mês, dependendo do mês. Nós recebemos quanto? 5 milhões? 6 milhões? O restante sai de onde? Sai de onde nós deveríamos estar investindo na saúde preventiva. Nós vamos continuar tratando a doença, nós temos que investir na saúde. É culpa do prefeito? Não, é uma situação que nos foi imposta. Você não pode hoje fechar o hospital, e muito pelo contrário. O hospital foi entregue com 60 leitos, hoje tem quase 300. E ainda faltam leitos, nós temos que abrir muito mais. Qual é o custo disso? Então, essa entrada nos permite, daí, Nelson, pensarmos num pronto atendimento infantil, que a gente dá um atendimento diferenciado para as nossas crianças, e nos permite também iniciar uma negociação que é urgente com o governo do estado, que é o hospital regional da 9ª Regional de Saúde. Nós não temos hospital regional na 9ª Regional. E nós precisamos de um hospital regional, porque Foz cumpre esse papel hoje. Então, enquanto nós vemos investimentos em outras regiões, nós precisamos que os investimentos aconteçam aqui também. Eli, agora são 11h44, estamos entrevistando o candidato a prefeito em Foz do Iguaçu, da coligação Foz de Toda a Gente, Ayrton José de Jesus. Qual é a tua pergunta, Eli? Ayrton, eu vi no seu plano de governo modernização administrativa. O que falta para essa modernização acontecer agora e o que você pensa para o futuro nisso? A máquina tem que funcionar a favor do cidadão. O Eduardo Campos tem uma frase que eu gosto muito. Tinha, né? Uma das frases dele. A gente tem que pegar essa máquina que moe para os grandes e botar ela para trabalhar para quem precisa de governo de política pública. Quando a gente fala em modernizar, a gente fala numa série de fatores que são essenciais hoje em termos de sustentabilidade, de economia. Então, modernizar o serviço da prefeitura é você avançar em tudo aquilo que está disponibilizado hoje em termos de questões virtuais, aplicativos. Isso tudo vai facilitando, torna a prefeitura mais ágil, reduz o custo que você tem no seu cotidiano. Então, nós temos que ter profissionais preparados, qualificados, que nós temos hoje excelentes servidores públicos municipais, mas nós temos que dar a eles as ferramentas adequadas para que isso aconteça. Eu, particularmente, eu gosto muito da descentralização, Dante.
Como eu vejo a ideia, nós temos as ruas da cidadania, que você conheceu bem, Nelson, lá em Curitiba, e que nós podemos, alguns serviços que são prestados hoje, a gente pode prestar, por exemplo, o prefeito municipal assinou agora o primeiro Convive, que vem para Foz do Iguaçu, que é um centro de convívio, que é um espaço onde você vai reunir uma prestação de serviço interessante, que nós podemos ampliar e melhorar, levando alguns serviços da prefeitura para lá. Então eu gosto muito da ideia da descentralização. E modernizar é você utilizar todas as ferramentas que estão aí disponíveis e que vão facilitar a vida de quem empreende, a vida de quem investe e a vida de quem precisa do serviço público. Vou dar um exemplo para você. Vitória tem um serviço de WhatsApp, um aplicativo, que você fica sabendo se o remédio que foi receitado para você tem na farmácia do seu bairro ou não. Se não tiver, qual que tem? Em qual farmácia ele está disponível. E se não tiver na rede, vai dizer para você que não tem, você não precisa sair procurando. Então nós temos que modernizar o serviço público a favor do cidadão. E não é difícil isso ser feito. 11h46, o intervalo é 11h50, Cida? O intervalo nós vamos para meio-dia e voltamos meio-dia e 3. Então tá ok. Diga, Dante. Candidato Ayrton, nós estamos num contrato com o transporte público que vai ter que ser feito novo, né? Porque esse é de 2 anos. Tivemos um rompimento da antiga concessão e feito um contrato emergencial e agora um contrato de 2 anos, ou seja, o problema do transporte não foi resolvido e as pessoas reclamam da falta de ônibus, de linhas que saíram. O número de ônibus é menor do que era antes. Nós temos ainda um transporte que é antigo. A gente está vendo cidades da região modernizando, né, o seu transporte coletivo. E cansa, né, comparar com Cascavel, mas não tem como não comparar, estão lá com ônibus elétrico e até terminal elétrico eles têm, eletrônico. E qual que é a tua opinião, como que faz esse novo contrato que tem que ser feito, qual é a tua ideia? Dante, eu falo que é daqui para frente, né, Nelson, então eu não vou voltar para contar a história do transporte coletivo, porque eu teria que voltar lá no Transcol. Então vamos olhar daqui para frente. Daqui para frente, o que precisa ser feito? Me parece que estão contratando uma assessoria, contratando uma consultoria para identificar as necessidades do sistema. Eu acho que agora era hora de deixar para que a gente pudesse fazer isso depois, né? Seja quem for o prefeito. Não precisa ser necessariamente o Ayrton e o Deoclésio. Quem for o prefeito, a gente teria que ter essa possibilidade de fazer isso. Mas uma das coisas que nós precisamos fazer urgentemente é garantir que o transporte seja descentralizado. Hoje nós estamos com o TTU lá no cantinho da cidade, lá na porta do Bosque Guarani. E um dos locais ideais para ter esse TTU seria essa região onde está a Rádio Cultura. Por quê? Porque aqui eu tenho a Raineri Mazzilli, aqui eu tenho a José Maria de Brito, aqui eu tenho a João Paulo II, tenho a Avenida Costa e Silva, eu tenho acesso a Garibaldi, eu tenho acesso a BR-277 e tenho acesso às avenidas da área central. Se eu trago o terminal para cá, eu tiro a sobreposição de linhas. Eu tiro aquele sufoco danado que a gente tem geralmente ali na Schimmelfeng, na República Argentina, na JK. Porque há uma sobreposição de linha que leva todo mundo para lá. Então nós temos que rever esse sistema. Hoje o sistema transporta 45 mil passageiros dia, nós estamos falando de 1.200.000 passageiros mês, né? Nós temos que rever esse sistema para atender a demanda dessas pessoas. Eu tenho aí o trabalhador no hotel, o trabalhador no restaurante, eu tenho o trabalhador na área de shows, de eventos, que é o trabalhador que precisa de um ônibus à disposição dele, às vezes fora daquele horário convencional, Nelson, fora das 8 às 12, das 14 às 18. E a gente não tem, quando chega sábado e domingo, você põe uma rota de sábado e domingo. Então a gente tem que rever essa questão. Nós precisamos tratar do encaminhamento do trabalhador direto ao seu local de trabalho, sem a necessidade de transposição, apesar que ele pode hoje fazer a integração. Mas por que eu não posso ter uma linha, por exemplo, feito um estudo bem claro da situação da Vila Portos, vamos usar, que tem milhares de trabalhadores. De onde eles vêm? Onde vem a maioria desses trabalhadores? Que normalmente acaba tendo, né, Nelson, uma relação geográfica. Então, por que eu não posso ter uma linha passando por ali primeiro antes de ir para o terminal? Uma outra situação do transporte coletivo, e isso já eu acho que está nos principais planos de governo, né, é a tarifa zero que a gente já defende há muito tempo. Eu venho defendendo a tarifa zero há muito tempo. Alguém me pergunta, pô, Ayrton, mas quem paga? Não é quem paga, é quem não paga.
E como funciona isso? Aí a gente tem que olhar, são 136 municípios brasileiros que têm a tarifa zero aplicada. No Paraná, o maior município entre os 12 é Paranaguá, Araucária, né? Entre os 12. Então o Paraná tem também essa realidade. E qual é a vantagem da tarifa zero? A vantagem da tarifa zero é uma transferência direta de renda. De renda. É porque hoje, vamos colocar um trabalhador que precise de 4 ônibus por dia, que a empresa paga ele um salário de R$2.000, a empresa paga 380 de vale transporte, que a empresa também paga, não é só o trabalhador. E o trabalhador paga 120. E aí nós temos a informalidade, que é altíssima em Foz. Esse cara paga integral. Ele vai lá, ele paga ali na catraca o valor da passagem. Então, quando nós colocamos a tarifa zero em operação, a gente obviamente tem que entender que não vai ser não vamos extravasar, porque hoje o sistema custa 5,5 milhões por mês, 2,5 milhões a prefeitura paga, porque é uma concessão patrocinada, e 3 milhões sai do bolso do trabalhador e do bolso do empresário. Esses 3 milhões deixam de sair do bolso do trabalhador e do empresário, e eles vão para a economia, e a gente tem automaticamente o giro da economia, que é favorável para a arrecadação de tributos, que ajudam o município também. Mas não é só isso. Eu tenho uma ocupação melhor do ônibus. Hoje nós temos uma ociosidade de 40% do sistema, chega às vezes a 50%. Nós vamos ocupar, automaticamente ocupando mais, Dante, eu tenho que ter mais ônibus em circulação. Né? A quilometragem vai ser alterada também. Mas, paralelo a isso, eu estou tirando carros das ruas, reduzindo o número de acidentes, reduzindo o custo do trabalhador, reduzindo a questão da poluição ambiental, que também existe, porque os nossos ônibus, você acabou de dizer, ainda queimam o combustível fóssil, e nós temos que ir para o biocombustível e depois chegar efetivamente nos ônibus mais modernos, que são os ônibus elétricos. Mas isso tudo é um processo que a gente tem que fazer. Primeiro, ouvindo a população. Tem que fazer audiências públicas verdadeiras. Não basta apenas você dizer que você vai fazer e resolver tudo entre 4 paredes. Tem que ouvir o cidadão. Tem que ouvir quem usa o sistema efetivamente. E depois nós temos que fazer isso de forma planejada. Não num ano, Nelson. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, para chegar no final do mandato com a tarifa zero. Quem falar que implanta já no primeiro mês também, vai ter que fazer uma mágica. Ayrton, porque tem toda a questão de orçamento. Tem orçamento, tem todas as questões. Na Câmara de Vereadores. Tem todas as questões que você precisa resolver. Mas deixa eu aproveitar aqui para ouvir mais de você. Eu vou fazer 2 perguntas antes do intervalo comercial, em uma, que é o seguinte. Eu olhando o teu plano de governo ontem, eu vi quase que em todos os itens, e quando não uma única vez, o verbo ampliar. Ampliar. No setor, vou te dar um exemplo que eu queria que você me desse uma resposta. No setor de educação, ampliar escolas de ensino integral, de tempo integral na escola. E, por outro lado, você chega a citar, por exemplo, o tramo Cascavel, Foz do Iguaçu, na Ferroeste. Dentro de Foz, cidade global, né? São projetos prédio da Unila, aí me remete, evidentemente. Bom, então o Ayrton tem que ter um arreglado com coisas maiores que necessariamente não está na alçada dele em reivindicação, mas não está na caneta dele essas decisões, vamos dizer assim. Por exemplo, quando você diz assim, vou ampliar. Se você chegar daqui a 4 anos e ampliou mais uma sala de aula, você diz, eu cumpri. Mas qual é um número, assim, por exemplo, que você imagina que daria para ampliar de tempo integral, que hoje o Ceará, por exemplo, dá um show de bola no resto do Brasil, Piauí está dando um show de bola no ensino integral, por exemplo, porque nós aqui não teremos isso. Você tem uma meta já mais ou menos definida, alguma coisa próxima e tal? O que é se ampliar? E essa participação da Itaipu, evidentemente, que me parece que está muito ligado no teu programa de governo. A questão do Foz Cidade Global é onde nós colocamos os nossos representantes na Câmara Federal e os nossos representantes na Assembleia Legislativa para que eles também participem, né? Nós não podemos ter... O palanque termina quando acaba a eleição. Depois nós somos todos parceiros na construção. Então nós temos que colocar todos para trabalhar. Cascavel faz isso, Londrina faz isso, outras cidades fazem isso. Nós temos que fazer isso também. E nós temos que nos preocupar, sim, com esse eixo da Ferroeste, que é de Cascavel até Foz do Iguaçu, porque a nossa proposta de corredor bioceânico passa por esse processo.
como nós temos que olhar também a questão da logística, né? Onde será construído o nosso novo Porto Seco, vamos chamar assim, que é a nossa estação, e o que nós vamos oferecer para que todo o setor de logística não dá ré, Nelson, logística vai para frente. Para que esse setor logístico, daqui a pouco, eles não comecem a avaliar que um pouquinho para frente é melhor para eles do que permanecer onde estão. Então, são questões que nós precisamos olhar. Então, quando eu falo destas ações, que são grandes projetos, eu falo porque Itaipu tem responsabilidade e compromisso conosco, e nós não estamos inventando, porque isso já vem sendo discutido há algum tempo. E as outras ações são que os nossos parlamentares, com a nossa participação, precisam se envolver nesse processo, que são processos que defendem os nossos interesses. Então, isso tem relação direta com a nossa representatividade. Quando eu falo em ampliar, hoje, por exemplo, nós temos cerca de 20 mil alunos no ensino infantil. E nós temos nesse grupo cerca de 1.900, 2.000 que tem o ensino integral. Ensino integral não é promessa de campanha. Ensino integral é compromisso de gestor responsável, porque já faz parte da LDB. Quem lê a Lei de Diretrizes e Bases da Educação no Brasil vai encontrar lá ensino integral e tem uma meta estabelecida. Quando você olha a ODS, que são os Objetivos Sustentáveis, você vai ver que também consta isso lá. Agora, não adianta você simplesmente dizer que você vai aumentar da noite para o dia. Você tem toda uma questão, primeiro, de recursos humanos. Você tem que ter professores para fazer isso. Segundo, de espaço físico. Você tem que ter escola. Não adianta você apertar todo mundo, empilhar todo mundo num lugar só. Você tem que ter escolas adequadas. Depois, você tem que ter escolas com equipamentos suficientes para que você garanta que o ensino integral cumpra o seu papel. Então, se a gente for olhar todo esse processo, a gente vai entender que nós precisamos construir algumas estruturas, ocupar essas estruturas com equipamentos adequados e profissionais qualificados e preparados para isso, para depois colocar o aluno. Então, quando a gente olha qual é a nossa possibilidade, hoje nós temos 1.500 vagas, 1.500 mães esperando vaga para os filhos na creche, que creche é de 0 a 3 anos. Como é que nós vamos resolver isso? Eu vou falar que nós vamos colocar 1.500 mães, é bom, é legal falar, mas você me deixou claro. Chega lá no final do mandato, às vezes, eu vou ter que explicar porque eu não fiz. Então, o nosso compromisso nós temos que, no mínimo, dobrar essas vagas existentes hoje. No mínimo, dobrar, quer dizer que nós não vamos conseguir zerar imediatamente, mas nós temos que ir qualificando a estrutura para oferecer efetivamente aquilo que é necessário para que o ensino integral cumpra o seu papel. Agora são 11 horas e 58 minutos, mais 30 segundos. Eu vou fazer o intervalo comercial. Você fica conosco, Ayrton, depois do intervalo? Claro. E daqui a pouquinho nós voltamos, aí terminamos o nosso bate-papo aqui, a entrevista com Ayrton José de Jesus, candidato a prefeito por Foz do Iguaçu, na coligação Foz de Toda a Gente. A Cultura de Foz está apresentando Programa Contraponto, a voz do povo. Rádio Cultura